Diretamente do Templo de Salomão, iniciamos mais uma vez o seu programa Obreiros em Foco. Bispo, o que é isso aí no seu braço? Isso aqui é a solução para o passado. É a única coisa capaz de livrar você desse passado de condenação, de opressão, de vergonha e dor. O que é isso? Eu já volto falando ao respeito. O Bispo Marcos Leão está aqui em estúdio para responder as perguntas enviadas ao nosso WhatsApp através do número 953392828, 0 operadora 11. Você que tem uma dúvida, você que já fez o voto da nova identidade, você que está lutando com Deus, então você pode tirar uma selfie e enviar para a gente aqui através do WhatsApp que nós vamos exibir no programa Obreiros em Foco. Na central de atendimento nós temos o pastor Ulisses com a equipe de auxiliares para receber a sua ligação através do número 3573-3535, 0 operadora 11. Eu quero pedir a compreensão de todos os telespectadores, internautas e ouvintes que não estão afastados, que não liguem para este número. Dê a oportunidade às pessoas que estão afastadas, frias e que precisam de ajuda. Aqui no Plasma nós temos a participação de bispos e pastores que cuidam dos obreiros, por exemplo, na República Dominicana, o pastor Efrem, o bispo Antônio na Espanha, o bispo Carlos Rocha em Portugal, o bispo Luiz Cláudio na Argentina, o pastor Edson Moraes nas Filipinas, o pastor Júlio Soares, o meu xará lá na Venezuela, o bispo Nascimento na Guiana Francesa, o bispo Carlos Eduardo nos Estados Unidos, no trabalho de língua inglesa, no inglês. Você que diz, bispo, eu preciso de ajuda, eu preciso desabafar, eu preciso saber o que fazer para me livrar desse passado de condenação, de humilhação, de opressão. Meu amigo, você tem que reconhecer os seus erros e tomar a decisão de se batizar nas águas. Isso aqui é uma bata que nós usamos nas pessoas aqui no Templo de Salomão que estão decididas a sepultar o seu passado. Você que está aí agora pensando na morte, você que está aí desejando a morte, você que está humilhado pelas decepções que você sofreu, pelas decepções que você ocasionou à sua família, aos seus conhecidos. Você não tem como consertar o seu passado. Ninguém, mas você pode sepultá-lo por meio do batismo nas águas, arrependendo-se dos seus pecados, confessando os mesmos e sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você diz, eu quero tomar essa decisão agora, já no início do programa, coloque aqui a sua mão sobre esta bata e diga, eu decido abandonar esta vida de pecado, de orgias, de idolatria, de violência, essa vida errada, de incredulidade, ingratidão. Eu decido sepultar o meu passado, sendo batizado nas águas para a remissão de pecados. Em nome de Jesus, não diga nada. Meu Deus, acampa os teus anjos ao redor desta pessoa que tomou esta decisão. Que os teus anjos venham a guiá-lo ao templo da Universal nesta quinta-feira, nesta sexta-feira, melhor dizendo, neste domingo, um dia desta semana, para que ele possa então ser batizado e de uma vez por todas sepultar o seu passado para viver em novidade de vida. Amém. Assim seja. Bispo Marcos Leão, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, bispo, é um prazer mais uma vez, eu tenho certeza que ela vai ter uma direção hoje nesse programa aqui, bispo. Você que acabou de fazer esta oração comigo, este voto, vá a um templo da Universal e peça ao pastor para lhe batizar. Nós não estamos batizando por imersão, mas por aspersão devido à pandemia. Mas o importante é que você tomou essa decisão. E na central de atendimento nós temos o pastor Ulisses com equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores à sua inteira disposição através do número 3573-3535, 0 operadora 11. Você que está afastado, chegou a hora de você voltar. E a prova não são as minhas palavras. A prova é a sua vida destruída. Pastor Ulisses, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, bispo. Estamos aqui para ajudar essas pessoas. Independente do que fez essa pessoa se afastar,
Tem uma equipe de fé, auxiliares, como o senhor disse, levitas, obreiros, esposas, de fé em fé, mostrando que sim, é possível retornar e ter uma nova história de vida. Vamos agora uma matéria do socioeducativo que o pastor Ulisses é responsável. Por favor, pode exibir aí essas imagens desse trabalho realizado pela Igreja Universal em todo o Brasil. Esse trabalho foi aonde, pastor Ulisses? De que se trata essas imagens? Em Santos, Parafitas, são casas construídas em cima da água, do mar. Aí, bispo, é um antro de prostituição, de perdição, de ex-internos. Você está falando ali com alguém, desculpa. Pode aumentar o áudio, por favor? Hoje você vive aqui. Hã? Moro aqui no México 70. É? As parafitas. Parafitas, certo? Convive com a boca, tudo perto. É. Se a gente não vem perto, se a gente não vem buscar vocês... É, porque aqui só vai aprender só coisa errada, né? O pessoal na rua. Até as crianças mesmo, desde pequeno, tá no convívio daqui do bairro, aqui só vai aprender coisa errada, pô. Por causa que o convívio, né, do pessoal daqui é assim. Mas aí vem a Universal, já pelo menos muda a mente de uns, aqueles que têm mente firme, né, que vai... Não, pô, vou mudar minha vida, vou pensar, vou crescer na vida. Você ficou no crime quanto tempo? Nossa, falar pro senhor, Aliás, tá... desde pequeno. Desde criança. Tá quantos anos? 17. 17 anos. Tá querendo sair? Não. Socioeducativo achou vocês? Querendo ou não, lá eles mudavam a nossa mente, querendo ou não, lá distrai a nossa mente, pô. Se a gente trabalhasse só dentro da unidade e não viesse aqui, daria certo ou não? Não ia adiantar de nada, provavelmente, porque lá só ia comportar o coração dos moleques lá. Aí chega aqui fora, eles iam esquecer de lá de dentro e aqui fora ia ficar continuando a mesma. Aqui é o lugar. É. Você avisou o pessoal da boca que a gente já tá aqui e tudo? Avisou o pessoal? Não precisa avisar não, pô. Eles já sabem. Né, eles mesmo não sabem que eu não já passei aqui pro maninho que tava aqui na frente. Eu tinha falado pra ele. Nós é bem-vindo aqui? É, lógico, é Universal. É Universal? É, lógico, quer dizer que é certeza, né? Mas é Universal. Você gosta do Universal? Aham. É isso aí. Vamos lá, vamos caminhando. Pastor Ulisses, fala um pouco mais sobre esse trabalho do socioeducativo, onde os obreiros, colaboradores, é fundamental, porque só os batizados com o Espírito Santo podem ajudar um jovem, um adolescente e crianças, muitas delas abandonadas em lares e outros passando por esse processo de reintegração social, abandonados literalmente por tudo e por todos. Bispo, o senhor sabe que tem muitos jovens que quando saem da prisão para menores, o tráfico abraça, o crime abraça, porque a punição é branda para um jovem. Então o que nós entendemos que o trabalho socioeducativo através dos obreiros e aqui no templo também, são dezenas de levitas que fazem parte do grupo, se nós chegarmos até esse jovem, se nós irmos aonde está o mal, levando ele para o crime e resgatarmos esse jovem, é certo que será um menor a menos na prisão. Só para o senhor ter uma ideia, dados, aqui em São Paulo, o trabalho quando iniciou tinha 11 mil adolescentes presos. Hoje só tem 3 mil, pouco, devido ao tanto crime que nós vemos. São 3.950 jovens presos. 3.950. Começamos esse trabalho com 9 mil. Hoje, muitos desses jovens estão com a gente. Mas, bispo, é pouco. Preciso até que esse obreiro que nos assiste nesse momento venha estar com a gente. Venha fazer parte para que possamos chegar no maior número, porque são mais de 140 mil jovens perdidos nesse mundo, bispo. E são bandidos a menos na nossa sociedade. Nós estamos trabalhando aí literalmente no berço da bandidagem, da criminalidade, e dando atenção a essas crianças, esses adolescentes, eles sendo libertos, transformados, serão pessoas que irão acrescentar à sociedade e não contribuir na destruição da mesma. Bem, você que pode fazer parte, então, do socioeducativo, qual é a forma de contactar o socioeducativo? Bispo, em todas as igrejas Universal tem um coordenador. Usando uma camisa com esse símbolo, como está aqui comigo, é só chegar e dizer, eu quero fazer parte. Batizado com o Espírito Santo, porque, bispo, a gente vai no inferno. Se a pessoa não estiver cheio da presença de Deus, não vai adiantar.
Não, ela vai ficar por lá. Por isso tem que entrar blindado. Sim, senhor. Quero parabenizar a todos os obreiros, a todos os colaboradores e membros batizados com o Espírito Santo que fazem parte desse grupo tão importante. Bispo Marcos, vamos à primeira pergunta? Vamos lá, bispo. Olá, Bispo. Meu nome é Débora e eu sou do Bloco ABC. E eu gostaria de saber como ajudar uma pessoa que se convenceu do Espírito Santo, mas os frutos mostram totalmente o contrário. E ela não aceita correção. Muito bem, Débora. Já a primeira coisa, né? Ela fala que tem o Espírito Santo e os frutos não condiz. Então, realmente não tem. Porque diz aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, diz assim: bem-aventurado os humildes, ou os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele é humilde para admitir, para aceitar o erro, a falha. Errou, ela assume. Pecou, ela assume. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem essa sensibilidade, a disciplina de reconhecer o erro dela. Como o caso dessa pessoa. Tem que fazer o que com ela? Orar por ela. Orar para que o Espírito Santo possa moldar a vida dela, o pensamento dela e a atitude dela, né, bispo? Continuar, você no caso que é batizado, batizada com o Espírito Santo, dando os frutos do Espírito e provando para essa pessoa, com o seu testemunho, que não basta falar eu sou batizado. Eu tive, sabe, uma experiência com Deus, eu senti um arrepio, eu falei em línguas, eu senti um calor, mas se os frutos não comprovam esse batismo, isso não foi batismo, né? Isso foi uma emoção. Batismo com o Espírito Santo não é emoção. Exatamente. Mas sim transformação de identidade. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é humilde, né, bispo? Para reconhecer. Reconhecer, né? Pois sim. Bem, eu recebi o áudio desse pastor falando dessa obreira, que foi obreira há 35 anos. E ela vai falar com você. Você tem quantos anos de obra? Sim, você que está fazendo já a obra, obreiro, colaborador, há quanto tempo você está fazendo a obra de Deus? Qual é o testemunho que você tem? Qual é o testemunho que você tem dado em casa, no trabalho, na sociedade e na igreja? Vamos escutar, por favor, pode exibir o áudio? Bispo, ela tinha 34 anos de obreira, mas parecia que ela tinha sido levantada há 1 ano ou menos. Ela era uma bênção, bispo. Ela sempre desenvolveu um excelente trabalho, sempre presente, trabalhando nas reuniões, sempre assistindo às reuniões de obreiros. Tudo que se pedia, que se orientava a fazer, ela sempre viveu com toda a força. Ganhadora de almas. Quantas vezes, bispo, eu subi para fazer o núcleo no morro e teve dia de eu subir para poder fazer o núcleo e ter só 2 pessoas para ajudar. E 2, 3 pessoas, e ela estava ali para evangelizar junto. Ganhadora de almas, bispo. Eu estava conversando com a filha dela agora há pouco. A filha dela falou: bispo, a minha mãe deixou um legado para toda a família. E o legado que minha mãe deixou para mim foi a fé. A filha estava falando, bispo, que ela falava da salvação todo santo dia. Todo dia ela falava da salvação. Ela falava: poxa, que Jesus poderia voltar logo, né? Ah, que vontade de morar no céu, vontade de morar com Jesus. Ela estava mexendo nas coisas da mãe, a mãe meditava na palavra todo dia, bispo. Todo santo dia. E, bispo, na hora que ela estava tendo o AVC, que foi antes da reunião dos obreiros, foi a minha esposa e a filha dela que socorreu ela. E na hora que elas estavam levando ela para a porta da igreja, elas estavam segurando ela, ela falou assim para a filha, ela falou: minha filha, eles estão aqui para me buscar. Eu já estou vendo os anjos aqui, minha filha. E ela, bispo, sentindo a dor e orando, e falando com a filha: cuida da sua irmã, tá? Cuida da sua irmã que está afastada. Bispo, uma grande mulher de Deus. Tanto é que as próprias filhas que estão afastadas, elas falaram: eu sei que a minha mãe está com Jesus, porque ela era uma grande mulher de Deus. Bispo,
Nunca houve uma reclamação sequer, nunca houve um problema sequer. Todo mundo, quando fala dessa obreira, só não fala que ela era boa pessoa, não. Falam que era boa pessoa, mas todo mundo usa essa referência. Uma grande mulher de Deus, bispo. E eu estava falando com a filha dela agora, eu falei, você acredita que o exemplo da sua mãe pode ser usado até para salvar outros obreiros? Porque quando a pessoa de Deus morre, até a morte do servo de Deus continua salvando vidas, salvando almas. É isso, bispo. Ela era uma bênção. Forte abraço. E os nossos sentimentos, a família, que sente a dor da partida de uma guerreira, mas que completou a sua carreira, a carreira da fé, está desfrutando de uma vida maravilhosa, onde já não há mais lágrimas, não há mais dor, injustiça, maldade, problemas, nem tentações, mas só luz, paz, alegria, na presença do Altíssimo. E você, obreiro, colaborador, qual é o testemunho que você está dando entre os obreiros? Se você partisse hoje, o que falariam de você? Se hoje fosse o seu último dia de vida, qual o legado que você estaria nos deixando? De uma pessoa problemática, murmurador, malicioso, inconstante, corpo mole, frio, medroso. Esta senhora partiu, mas ainda morta, o seu testemunho continua falando e nos abençoando. E a prova não são as palavras do pastor apenas, mas também dos seus familiares, que afirmam que realmente ela era o que ela era na igreja, ela era em casa. O que ela era em casa, ela era no trabalho. E essa é a fé verdadeira, uma nova identidade. Bem, você que já enviou a foto da nova identidade para o WhatsApp 953392828, 0 operadora 11, nós vamos exibir aí algumas que já enviaram. A Rutiélia Gomes, né? Aqui de Minas Gerais. Rutiélia de Minas Gerais, um forte abraço a todos os mineiros. Quem mais enviou? Por favor, o pastor João do Acre, que é responsável pelos obreiros aí no Acre, a todos os obreiros, colaboradores e CPOs, evangelistas aí do Acre, o nosso forte abraço. Quem mais, por favor? O pastor Alfredo e a sua esposa Andréia da França, a todos os franceses, obreiros e a todos que nos acompanham aí da França, um forte abraço. Quem mais nos enviou? Se tem mais alguma, por favor, pode exibir rapidamente, por gentileza. É a senhora Sara, do Rio de Janeiro. A todos que estão ligados conosco desde o Rio de Janeiro. Hoje nós vamos orar com o pastor Ito, né? É Ito, lá do Japão, que vai ministrar esta oração. Bem, nós vamos agora a momentos da vigília que nós tivemos aqui com a presença do Bispo Macedo. Preste muita atenção. Eu não posso imaginar, eu não posso aceitar, eu não posso admitir que uma pessoa que um dia servia ao diabo, que um dia era bandida, um dia ela usava drogas, a vida desgraçada, e depois é liberta, é curada, é transformada, recebe a mente de Jesus e ainda assim conserve dentro de si um ideal pessoal, um objetivo pessoal. Então, quando eu nasci de novo, aquela experiência que eu tive com 19 anos, eu disse, meu Deus, eu não quero viver mais, porque eu não quero correr o risco de perder essa grandeza que o Senhor me deu, que era a salvação. Então, a partir dali, como Deus não me levou, então eu queria levar para outras pessoas aquilo que Ele tinha me dado. Aquela paixão, aquele ideal, aquela salvação. Eu queria isso. Eu queria, com todas as minhas forças, de todo o meu coração, mais do que tudo nesse mundo. Mais do que tudo nesse mundo. E eu precisava, contudo,
de uma pessoa que me auxiliasse. Eu estava tão focado no meu trabalho, mas eu trabalhava fora, eu estudava à noite, eu fazia os meus afazeres, mas eu não tinha apoio de ninguém, não havia apoio, não havia assim nada, não tinha nada para pegar para poder começar do zero. Não. Foi quando nós conhecemos uma moça na igreja que tinha o Espírito Santo, uma moça que era problemática e tal. Essa moça, eu gostei dela, achei que ela seria a pessoa ideal para mim, e nós namoramos, noivamos e íamos casar em 3 meses. Foi assim, pá. A gana de querer resolver o problema de um auxiliar foi tão grande, que eu atropelei tudo e todos. Meus pais não conheciam ela, só eu conhecia a família dela, mas ela não conhecia a minha família. E foi assim. E quando nós estávamos para casar, o Espírito Santo mostrou que não era a pessoa certa, que teria que ser outra. Então, eu desfiz o noivado, larguei tudo para lá, tinha comprado os móveis, e enfrentei a igreja que eu estava funcionando, que eu estava frequentando. Enfrentei os falatórios, enfrentei os olhares, enfrentei as desconfianças dos pastores, dos meus pastores. Você lembra que no filme mostra que o pastor desdenhava? Não era um só, não, vários. Eles não achavam, não acreditavam em mim. Achavam que eu era um homem volúvel, um rapaz, um jovem muito volúvel, que mudava assim, de repente. Não, eu sabia o que eu queria. Eu tinha alguma coisa dentro de mim. Aquele casamento seria realizado para o meu objetivo, que era ganhar alma. Então, eu fico assim, estarrecido diante de pessoas que dizem ter o Espírito Santo e não tenham esse ideal. Que ainda estejam focados nas coisas desse mundo que são passageiras. Então, na igreja tem muitas pessoas que tiveram experiências extraordinárias com Deus, extraordinárias, poderosíssimas. Receberam o Espírito Santo, mas ainda prezam mais a família, a mulher, o marido, os filhos ou o negócio do que propriamente as almas. Realmente é impossível uma pessoa dizer que é batizada com o Espírito Santo, que tem a mente de Cristo, o ideal de Deus, que é salvar almas, e só pensar em si, no seu bel prazer, no bem-estar da sua família e o resto que se dane. Desculpa. Mas é assim que as pessoas fazem, dentro da igreja. Isso é um sinal de que essa pessoa não é batizada com o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito de Deus e foi transformado, liberto, realmente tem um desejo que outros sejam salvos, tanto quanto ele foi salvo. Por isso, você deve avaliar muito bem a sua espiritualidade, avaliar se realmente você é batizado com o Espírito Santo, porque caso não, você tem a oportunidade, neste domingo, da luta com Deus, não contra Deus, onde você vai poder esvaziar-se de si mesmo, por isso se chama Jaboque, que significa esvaziar-se, tirando a sua confiança de coisas, de pessoas, e depositando toda a sua vida, seus planos, seus temores, suas necessidades no altar, pelo bem maior que é o Espírito Santo. E quem já é batizado poderá então pedir a Deus para que a sua vida o glorifique, mas que seja feita a sua vontade, que sempre será maior e superior que a nossa, para que você seja e venha evangelizar com a sua vida de príncipe, de filho do rei. Aí na central de atendimento, Ulisses, você já tem em mãos nomes de pessoas que ligaram e pediram o resgate? Tenho, sim, senhor bispo. A Marina, aqui de São Paulo,
pediu ajuda, está pedindo ajuda para a filha que já foi obreira, olha só, bispo, e se encontra afastada há 3 anos. A gente viu uma obreira que perdeu a vida e foi salva, e essa aqui afastada, mas entrou em contato. A Dinalma Cerqueira, de Pirituba, está afastada há algum tempo, tem depressão, está com síndrome do pânico. E o Carlos, bispo, está afastado, passando por dificuldades financeiras, não consegue ir para frente. Só vê, bispo, tantas pessoas, o Val de Jaboque, a luta com Deus, a oportunidade que essa pessoa tem para mudar a história da sua vida, mudar a identidade. O 0 Operadora 11 3573 3535, equipe de obreiros, levitas, estamos aqui para resgatar essa pessoa, bispo. Pois sim, meu amigo, chegou a hora de você voltar. A exemplo dessas pessoas que têm nos contado as suas experiências, pessoas que participaram da reunião dos obreiros, dos servos e foram resgatados, outros foram batizados com o Espírito Santo, outros estavam frios e foram aquecidos, outros estavam prestes a cair em tentação e através desta reunião eles foram alertados. Preste atenção. Me chamo Alane, sou aqui da Catedral Teresina, Piauí, e acabei de participar da reunião cruzando o Val de Jaboque. Hoje eu cruzei o Val de Jaboque e estou saindo dessa reunião totalmente transformada. Hoje eu aprendi que não devemos ser influenciados pelo mundo, pois devemos ser sacrifício vivo. Olá, bispo, boa noite. Nós somos obreiros daqui de São Vicente, da Força Jovem, do Bloco de Santos. E acabamos de participar de uma reunião dos obreiros, onde aprendemos o quê? Que é necessário se esvaziar de tudo aquilo que a gente se acha, o achismo, né? A prepotência, o orgulho. Então isso, se retirando isso dentro de você, automaticamente há uma nova identidade, né? E quando você santifica-se, você se separa para Deus, você é como uma oferta viva e agradável. E então muda tudo dentro de você. Muda os seus pensamentos, muda o seu jeito de agir, o seu caráter. Então Deus, ele habita dentro de você a partir do momento que o entendimento passa a ser igual a dele. Como diz, né? O caráter do Espírito Santo, o caráter de Deus. Então nessa reunião eu aprendi isso. E eu creio que a partir de hoje a minha identidade vai ser outra. Vai ser Israel. É isso. Meu nome é Gustavo, sou obreiro da sede regional do Liceu e participei ontem da vigília cruzando o Val de Jaboque. E a experiência que eu tive nessa vigília foi em 2 momentos. O primeiro foi na busca, onde abraçamos a Bíblia, e ali eu senti ser abraçado por Deus. E na hora da palavra, quando Deus fala sobre a sua vontade, às vezes queremos fazer tudo do nosso jeito, mas Deus, ele sempre nos mostra que o jeito dele, a vontade dele sempre será melhor. A minha experiência foi que saí fortalecido e avivado dessa vigília. Conta pra gente a sua experiência através das redes sociais, o Facebook, o Instagram dos Obreiros em Foco, como fez aí a Alane do Piauí, o casal de obreiros aqui de São Paulo e o Gustavo. É importante que você nos relate qual foi a sua experiência e a sua experiência vai ajudar a esse afastado a reagir. Você também pode gravar um vídeo objetivo e enviar ao nosso WhatsApp através do número 953392828, 0 Operadora 11. Bispo Marcos, vamos a mais uma pergunta? Vamos sim, bispo. Vamos. Por favor. Boa noite, bispo. Eu sou o obreiro Renato, aqui da Igreja de Trancoso, Bahia. Gostaria de fazer uma pergunta no programa Obreiro em Focos, se o obreiro ele pode vender bebidas alcoólicas ou não, e o que a palavra de Deus nos fala sobre esse respeito. Tenha uma ótima noite.
Boa noite, Renato, para todos vocês. Primeira coisa, não é bom. E outra coisa, diz a Bíblia, eu vou ler para você um versículo aqui na Bíblia. Bispo Macedo, essa Bíblia aqui você pode observar, essa Bíblia, tem os comentários do bispo, tá certo? Eu vou ler um versículo, está lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim, versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que adicionas bebidas o seu furor, e embriaga e mostra a sua vergonha. Em outras palavras, ele explica aqui o bispo, se você não quer um mal para você, como você vai querer o mal para os outros? Não é bom. Então, tudo vai da sua consciência. E a pessoa que tem o Espírito de Deus, Renato, a presença de Deus, ela jamais vai querer o mal dos outros, né, bispo? É, aquilo que não serve para a gente não vai servir para os outros. Essa é a verdade. Por isso nós devemos nos policiar para não sermos pedras de tropeço para ninguém. Paulo chega, o Espírito Santo, através de Paulo, chega ao extremo de dizer, se o nosso comer, ou até o vestir, seja o que for, será motivo de tropeço para o próximo, que a gente não o faça. Imagine bebida alcoólica. E outra coisa, diz aqui, também no 1 Coríntios capítulo 6, fala que Paulo repreendeu os coríntios, dizendo, o nosso corpo é o templo, né, bicho? A gente não quer que o mal de ninguém. Se a pessoa não quer o mal dela, quer o mal dos outros. E a bebida alcoólica, nós todos sabemos que tem sido nociva à saúde, é nociva à saúde do ser humano. Bem, vamos aqui às experiências. Eu não sei se é a produtora ou o produtor, estou esperando exibirem aqui, é o Wagner, o produtor, vai ler a participação do Wesley aqui de São Paulo. Por favor, Wagner. Boa noite, bispo. Boa noite. Deus abençoe o senhor e a todos que estão acompanhando o programa. Igualmente. Hoje eu vou ler o comentário do Wesley que diz: que grande bênção participar desta reunião. Eu pude me esvaziar de tudo o que estava me atrapalhando de estar próximo de Deus. A palavra veio de encontro a tudo o que eu estava precisando ouvir, e na hora da busca, eu me derramei diante de Deus e Ele me avivou intensamente. Me senti como no primeiro dia que eu encontrei o meu Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e a essa obra tão maravilhosa. Wagner, aqui está o segredo, né, da pessoa ser batizada com o Espírito Santo, de ser renovado. Aqui, ó. Eu me derramei. Derramar-se é esvaziar-se de si mesmo. Vamos a mais uma participação, é da produtora Joyce, lendo aqui o comentário da Ana Cláudia, aqui de São Paulo. Por favor, Joyce. Bispo, boa noite. Boa Eu vou ler mais um comentário e esse é da Ana Cláudia de São Paulo. Olha o que ela disse. Eu tive o privilégio de atravessar o Val de Jaboque no Templo de Salomão. Minha experiência foi renovadora, pois além de ter sido fortalecida nessa reunião, vi o cuidado de Deus para comigo e o quanto Ele me ama. Eu não abro mão da presença de Deus em minha vida, pois é isso que me mantém em pé, firme, ganhando almas para o reino de Deus. Graças a Deus. Isso é muito importante. Conta pra gente a sua experiência através das redes sociais, seja o Facebook, o Instagram. Bem, nós estamos aqui para ajudar. E se você pode compartilhar o seu testemunho, certamente o mesmo vai ajudar a outras pessoas. Nós vamos agora às imagens que a gente recebeu de obreiros da Paraíba e também de Goiás. É isso aí. Tem um outro vídeo, esse foi da Paraíba, tem o de Goiás? Pode exibir, por favor? Olá, pessoal. Eu estou aqui com os obreiros da sede de Senador Canedo e eles têm um recado para vocês. A pandemia não nos sufocará, porque somos a Universal. Um forte abraço para todos os obreiros da Paraíba, como também de Goiás. Agora você vai saber aonde anda o pastor, sabe? O seu pastor, o pastor Rodrigo, ele está em Tocantins. Ele cuida desse trabalho do Unigrejas e dá auxílio no trabalho unissocial, que é universal, ajudando as pessoas. Preste atenção. Olá, Bispo Júlio, me chamo Rodrigo de Andrade Farias, casado,
com Patrícia, há 18 anos, e pai de uma linda menina, Maria Eduarda. Estamos há 14 anos realizando a obra de Deus, essa obra maravilhosa, não é isso, Patrícia? Isso, começamos no Rio de Janeiro e estamos há 6 anos aqui em Palmas, no Tocantins. Estamos também realizando o trabalho da Unigreja aqui no estado. Esse trabalho maravilhoso de levar as pessoas vida, de levar as outras igrejas evangélicas aquilo que nós temos recebido. E o que nós temos recebido é através do bispo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança e também fazer que as igrejas evangélicas se tornem igrejas de qualidade. Além do trabalho espiritual com as igrejas evangélicas, nós temos realizado o trabalho de assistência jurídica com as igrejas evangélicas, de apoio jurídico a eles. Temos realizado trabalhos sociais, de dar apoio para os eventos sociais que eles realizam. Então temos feito vários trabalhos, como o Café de Pastor, e ali nós compartilhamos experiências, passamos aquilo que nós temos recebido e também, mensalmente, o Congresso Renovação. Outro trabalho que nós temos realizado, eu e minha família, aqui no estado, é a questão da Unisocial. Esse trabalho é maravilhoso, um trabalho de levar esperança, levar uma palavra de conforto, levar um pouco de alimento para aqueles que sofrem, aqueles que passaram por problemas difíceis nessa pandemia, problemas espirituais, problemas de perdas familiares, problemas psicológicos. Nós temos ajudado essas famílias, as famílias tocantinenses. E esse é o nosso objetivo, para que essas famílias alcancem o que nós alcançamos. Por isso, eu quero pedir a você, se torne um colaborador da Folha Universal, ajudando, colaborando, você doando a Folha Universal para que a palavra de Deus chegue a todas as famílias. Como chegou na minha, como transformou a minha vida, ela também vai transformar a vida de muitas pessoas. E uma coisa que eu e minha família carregamos dentro de nós é uma palavra que a gente nunca esquece. Tende necessidade de perseverança. Essa perseverança muda tudo. Então persevere, mãe que está me assistindo agora, pai que está me assistindo agora, persevere pela sua família, persevere pela sua casa, persevere principalmente pela sua salvação. Porque assim como Deus salvou a minha casa, assim como Deus tem trazido paz para minha casa, Ele vai trazer para a sua também. Tá certo? Que Deus abençoe. Forte abraço ao pastor Rodrigo, a sua esposa, um forte abraço à família do pastor Rodrigo e a todos vocês aí de Tocantins. Se você ainda não adquiriu o Folha Universal desta semana, então adquira o seu quanto antes. Você já adquiriu 1, 2, 3 exemplares? Patrocine então um fardo. Você que tem condições de fazer uma doação agora por transferência bancária, via Pix, ou através do aplicativo do seu banco, ou aplicativo da Igreja Universal, fazendo uma doação de R$250, você vai nos ajudar com 125 exemplares. E em cada cesta básica, nós iremos colocar um exemplar do Folha Universal desta semana, que traz a mensagem de fé, a palavra de Deus, casos verídicos como o da senhora Edna aqui, da sua família, de pessoas também que foram vítimas de fake news, como foi o caso da Lourdes e que hoje está aí transformada e abençoada. As pessoas me diziam que o Bispo Macedo me roubaria. E realmente a gente roubou tudo de ruim que a Lourdes trazia consigo. Doenças, depressão, vícios e tantas outras coisas ruins. É isso que faz o Espírito de Deus através dos seus servos. Bem, antes de irmos à meditação, nós vamos falar sobre mais uma característica de quem é batizado com o Espírito Santo. Já falamos da primeira, que é a disposição para servir, a disposição para ganhar almas. Hoje eu vou falar sobre a coragem para tomar decisões. Se você conhece alguém que não tem tido a iniciativa, não tem tido coragem para tomar decisões, entre em contato que eu já volto falando ao respeito. Nós vamos exibir o caso verídico da Carmen. Ela que chegou a ser obreira, mas ela não era batizada com o Espírito Santo. Ela tinha um vazio. Ela fazia muitas coisas na igreja, mas ela fazia tudo aquilo para preencher um vazio e para se sentir útil na obra de Deus. E ela, então, com o tempo, foi esfriando, porque é isso que acontece
com as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Já não colocava mais o uniforme e acabou até desistindo da obra de Deus. Mas continuou na igreja por um tempo, aparentemente de pé, mas espiritualmente já estava caída porque não queria sacrificar para Deus, que era, renunciar às suas vontades, tirar sua confiança de si mesma, de coisas, de pessoas e colocar em Deus. E o que aconteceu? Ela foi parar nos braços de um fugitivo, de um bandido. É a escolha. Ou você e eu estamos nos braços de Deus, ou estamos nos braços dos outros. Preste atenção. Meu nome é Carmen Xavier, eu tenho 44 anos e a melhor escolha que eu fiz foi voltar. Eu cheguei na igreja com vários complexos, principalmente complexo de inferioridade. Eu era uma pessoa depressiva, uma pessoa que via vultos, tinha medo do escuro, problemas sentimentais, familiares e também problema de saúde. Foi assim que eu cheguei até a igreja, através de um convite de uma amiga. Então eu comecei a fazer tudo o que o pastor pedia para fazer, eu fazia, eu obedecia, comecei a cuidar de mim nesse primeiro momento. E Deus, ele veio dando sinais de tudo que eu pedia. Eu comecei pela minha vida sentimental, depois comecei pela minha saúde, pela minha família. Mas o principal, que era o batismo com o Espírito Santo, encontrar Jesus, o novo nascimento, eu não investia nisso. Eu vivia só em função dos meus problemas, de resolver os problemas que eu tinha que resolver na minha família. Na verdade, eu vim para a igreja para resolver a minha vida. Aí vinha domingo, sexta-feira, fazendo corrente de libertação, comecei a me envolver nos grupos e comecei a fazer para Deus e não a ser para Deus o que Ele realmente queria que eu fosse para Ele. Comecei a me destacar, enfim, dos grupos. E eu fui levantada obreira também, nesse período. E me fazia bem estar dentro da igreja. Mas quando eu chegava em casa, só eu sabia o que eu passava naquele momento. Então eu chegava em casa e eu ficava procurando o porquê desse vazio dentro de mim, porquê que eu tinha tudo para estar bem, porque a vida financeira estava bem, a saúde já estava estabilizada, sentimentalmente eu já me sentia uma pessoa resolvida, já me sentia curada. Aí eu fui esfriando, e daí não quis mais colocar mais uniforme, aí vinha assistir a reunião, uma hora vinha, uma hora não vinha, e eu resolvi, não quero mais, porque não tinha solucionado todo o meu problema. Eu não quero mais, eu não quero mais servir a Deus. Aí eu disse, eu não vou servir mais a Deus, vou deixar o uniforme, vou continuar vindo na igreja. E aí eu resolvi viver minha vida lá fora. Eu disse, eu vou preencher, já que eu tô com a vida estabilizada, já que eu tenho saúde, a minha família, a gente tá bem. Então agora eu vou viver a minha vida, vou curtir lá fora. Nos 2 primeiros meses, parecia que eu tinha tirado um peso das minhas costas, que eu estava aliviada. Porque eu não tinha mais aquela rotina, agora eu tenho que ir para a igreja, vou trabalhar na reunião, vou ter que botar o uniforme, vou atender o povo. Eu estava procurando ainda preencher o vazio. As noites de sono já não eram mais as mesmas, como outrora. Então eu chegava em casa, às vezes da balada, cansada, eu deitava, colocava a cabeça no travesseiro, eu só sabia chorar. E às vezes eu me acordava de madrugada, sentindo alguém pegar no meu tornozelo. Eu acordava assustada e eu vivia angustiada, aflita, perdi emprego. Então as coisas começaram tudo a dar errado, tudo dá errado. No 3º mês eu encontrei um rapaz numa balada que a gente teve um relacionamento e eu achei que ele era o meu príncipe encantado, que era a pessoa que ia me fazer feliz, que ia realizar todos os meus sonhos. Porque na primeira vez que a gente ficou junto, eu perguntei para ele se ele era casado, porque eu já tinha visto uma aliança no dedo dele. E ele falou para mim que não era casado. E aí, no 3º mês, ele me revelou que realmente ele era casado e ele era fugitivo da polícia e ele era ladrão, ele roubava carros e ele era traficante. Mesmo assim, com tudo que ele me falou, eu
resolvi ficar com ele. Ele disse para mim que ia cumprir um regime semiaberto por bom comportamento de 1 ano, que ele estava de bom comportamento, não tinha fugido, não tinha feito nada de errado e que a gente ia casar. Ele me pediu em casamento. E eu já estava arrumando o papel pra gente casar já. E eu continuei no telefone, porque normalmente ele falava 1 minuto, ele me colocava no mute ou desligava o celular. E casualmente eu fiquei com o telefone no ouvido. E ele falou assim, ó, manda matar o fulano de tal, dentro da cadeia. Eu ouvi ele falar isso. Gente, na hora, aquilo veio pra mim. Matar alguém, matar uma pessoa, isso é muito sério. Foi o meu fundo de poço. Quando ele falou isso, que ia matar alguém, caiu a ficha. E eu peguei o primeiro ônibus, eu lembro como se fosse hoje. De manhã, no outro dia, eu lembrei, eu vou pra igreja. Sentei, eu lembro, nas últimas poltronas. E eu chorava e pedia ajuda. E eu lembro que uma obreira veio e perguntou o que estava acontecendo. Quando eu olhei para o rostinho dela, eu lembrei que era uma jovem que eu cuidava quando eu cheguei pela primeira vez na igreja. E ela estava ali. E aí ela sentou e aí ela falou meu nome. E ela sentou do meu lado e eu contei tudo para ela. Foi ali o meu início de uma nova jornada. E aí eu voltei com tudo. Daí eu voltei e me entreguei de fato, de verdade, para Deus. Aí eu entendi que eu não tinha que estar aqui para buscar Deus para resolver o meu problema. Eu entendi que Deus, ele precisava morar dentro de mim. E isso tudo, isso que eu acho que o mais bacana foi essa obreira, que era minha jovem, me ensinou. Tudo que eu já tinha falado para ela e que eu não vivi, ela me falou. E eu comecei a viver tudo que ela me falava, eu obedecia. Não foi fácil a minha volta e de fato e de verdade, com a ajuda de obreiros, pastores, eu consegui vencer tudo isso. Eu queria priorizar o Senhor Jesus. E Deus, ele foi tão maravilhoso comigo. E eu lembro muito dessa palavra que fala lá em Ageu, que a glória da segunda casa é maior que a primeira. E realmente isso aconteceu na minha vida, porque tudo que não aconteceu em 4 anos, quando eu fiquei na igreja pela primeira vez, aconteceu tudo em 10 meses. Logo do batismo das águas, 1 mês depois eu fui batizada com o Espírito Santo. E se passaram 8 meses, eu fui levantada obreira novamente. Mas o meu encontro com Deus, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, normalmente todo mundo é numa quarta ou num domingo. O meu batismo com o Espírito Santo foi numa sexta-feira, numa vigília do reencontro com Deus. Foi muito forte e foi uma videoconferência, eu nunca vou esquecer. A paz que eu senti dentro de mim, ela foi tão grande. Eu posso dizer que hoje eu sou feliz de verdade. E realmente, hoje, eu posso dizer que voltar para os braços do Senhor Jesus foi a melhor escolha que eu fiz. Hoje eu sou feliz de verdade. Agora sim, hein, Carmen? Agora você não faz a obra para ser de Deus, mas porque você é de Deus, porque você foi transformada, hoje você pode ser usada para ajudar outras pessoas. Parabéns por ter reconhecido o seu erro e ter voltado aos braços do nosso Deus. Você que está afastado, aprendeu com a Carmen, você que estava sendo tentado, assediado pelos seus sentimentos, tentações, problemas, fantasias, a cair em tentação, tirar a mão ou as mãos do arado ou desviar o seu foco do altar, todo cuidado é pouco, meu amigo. Por isso, invista na sua salvação. Bem, agora eu quero que você preste atenção, porque eu vou falar da segunda característica, o segundo sinal de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Toda pessoa batizada com o Espírito Santo, ela tem coragem, ouça, coragem para tomar decisões. Quer dizer, a definição,
Os indefinidos não tomam decisões, porque não sabem a que voz escutar, não escutam a voz da fé. Os ouvidos deles estão obstruídos por tamanha amargura de espírito que causa indefinição. E essa amargura de espírito é alimentada pelo medo, pela ansiedade, pela tristeza, pela inveja, fica de olho na vida dos outros, pelas dúvidas. Então, meu amigo, aprenda isso. Nos momentos de angústia, de medo, ansiedade, tristeza, inveja, dúvidas, repreenda essas vozes. Como? Em nome de Jesus. Diga, está amarrado essas vozes que falam na sua cabeça. Foque no que está escrito na palavra de Deus. Ao invés de você ficar dando ouvido a essas vozes, faça parte dos definidos, que são os que usam a fé inteligente no Deus da Bíblia, com a direção de Deus. Como, por exemplo, agora estamos vivendo a fé do sacrifício, do jaboque, da transformação de vida, da nova identidade. Vive essa fé, é para o seu bem. O meu justo viverá pela sua fé. É verdade que há aqueles que perdem o ânimo. E por que perdem o ânimo? Porque ficam sintonizados na FM dos bobos. Você sabia que tem a FM dos bobos? Tem. E os bobos ficam sintonizados nela e acabam dialogando com as dúvidas, ficam dialogando com a indefinição. E quando menos esperam, começam a fazer parte do clube dos reclamões, reclamadores. Ficam reclamando de tudo. Reclama do tempo, reclama da família, reclama da igreja, reclama do governo, reclama de tudo e de todos. E por quê? Porque além de terem sintonizado na FM dos bobos, ficaram dialogando com a indefinição. E por que fizeram isso? Porque ignoraram a voz de Deus, que nos fala por meio da sua palavra. Deus nos fala por meio da sua palavra, não é por meio de sentimentos. Veja só o que disse o Senhor Jesus. Por favor, Tiago, olha só. Veja aqui o que diz Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, por favor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está vendo? Desliga essa FM dos bobos e liga na FM da palavra de Jesus. Está aqui, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em outras palavras, as ovelhas que não são minhas não ouvem a minha voz. Sim, porque se ele está afirmando as minhas ovelhas ouvem a minha voz, quem não ouve a voz de Jesus, que é a sua palavra, ouve a voz de quem? Do cão. Ouve a voz dos bobos, dos incrédulos, dos arrogantes, que depois vem bater aqui na porta do Templo de Salomão pedindo perdão, desculpa e oração. Você quer fazer parte desse grupo? Você que escolhe. Mas bem, o Senhor Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. Está aqui, ó. E eu conheço-as. Ele conhece a todo mundo. E elas... Ah, não, isso aqui você tem que ler em voz alta. Essa aqui é um tiro na testa de Satanás e dos seus demônios. E elas me seguem. Você está vendo? Quem ouve a voz de Deus não segue A, B, C. Segue ao Senhor Jesus. E essas ovelhas são pastoreadas por esse bom pastor que deu a vida por nós. Ora, se Jesus não negou a sua própria vida, negará ele as bênçãos que ele prometeu? É óbvio que não. Se ele não negou a sua própria vida, mas se entregou por nós para que recebêssemos o seu Espírito e fôssemos filhos dele, tivéssemos a sua identidade, a identidade de filhos do rei, para que você fosse uma princesa, um príncipe, ele negará isso a você? Claro que não. Então, não esqueça, a segunda característica de uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela tem... Já esqueceu? Desliga aí a rádio dos bobos, por favor, e sintonize aí na rádio da fé. Ela tem coragem para tomar, é isso aí, decisões de acordo com a palavra de Deus. Domingo agora, nós vamos para o altar. Você vai receber no altar do Templo de Salomão, eu não sei se tem como exibir aqui as imagens, né, do templo, né? Eu estou me referindo ao altar, estou falando do pão, e nós vamos fazer essa aliança com Deus. Vai ser algo maravilhoso.
Aqui, o Anderson fez a gentileza de exibir as imagens do Jaboque, onde nós vamos levar a nova identidade para aqueles que estão lutando com Deus, que estão sacrificando. É para lá que nós iremos lutar com Deus, levando a sua foto por uma nova identidade. Bem, penso que eu já falei muito, é momento de oração, quero convidá-lo a preparar-se aí agora para falar com Deus. O pastor Ítor vai iniciar esta oração desde o Japão e o pastor Ulisses está chegando aqui em estúdios com os nomes das pessoas que ligaram pedindo resgate. Vamos falar com Deus? Vamos. Nosso Deus soberano de Israel, abençoa todos os obreiros, todos aqueles que estão no CPO, todos aqueles que estão se candidatando, meu Pai, como colaboradores. Fortalece todos estes, meu Pai, aqueles que se encontram fracos, debilitados, passando por lutas, problemas, dificuldades, pessoas estas que um dia esteve nesta obra, meu Pai, estão ausentes, debilitados. Levanta todos estes agora, que o Teu poder, que a Tua força venha envolver a cada um destes, meu Pai, para que eles recobrem a força, o ânimo, a coragem, a determinação e venha fazer parte desse exército forte que o Senhor tem levantado para acolher o aflito necessitado. Nosso Deus, abençoa grandemente todos os obreiros no nome do Senhor Jesus. Shuyo, Watastati, Ima, Onegai Esteiro Kotoo, Ima, Motometeiro Kotoo, Dendostati ni, Sonoshikufuku Ataete Kudasai, Sono Dendostati ni, Tsuyohitoni Nario ni, Ima, Motometei Masu no Deixo, Yo, Sonoshikufuku Ataete Kudasai, Sono Megumyo Atainate Kudasai, Shuyo, Anatani, Kansho Shimasu, Jesus Cristo, no Namai Yote. E pedimos que o Senhor consagre esta água como um ponto de contato, dê um sinal para esta pessoa que está doente, depressivo, desempregado, que está pensando na separação, em deixar tudo e fugir, pois declaramos esta água abençoada em o nome de Jesus. Beba desta água, meu amigo, e seja livre aí agora. Tenha uma experiência com Deus. E o mal-estar, a opressão, a dor, a perturbação, os pensamentos de morte, de deixar tudo e fugir, de negar a fé, sai! E o Espírito de Deus lhe envolve e você recebe coragem para tomar decisões. Você recebe agora o Espírito de definição para ir para o altar e viver uma nova identidade, uma nova vida. Só o Senhor, meu Pai, pode nos dar um novo nome, mudar a identidade de uma pessoa. Então faz isso, pois entregamos em Tuas mãos a vida de todos que estão vivendo esta fé no Brasil e no mundo. E que o Senhor seja glorificado por cada um de nós. E você que crê e concorda, diga amém e graças a Deus. Amém. Pastor Ulisses, suas considerações finais. O resgate vai chegar para essas pessoas, bispo. E se você tem como fazer parte do grupo socioeducativo, entre em contato numa Universal mais próxima à sua casa. Bispo Marcos Leão. Tudo que foi falado aqui, se ela botar em prática, vai dar certo, bispo. Meu amigo, nos veremos na IURD ou nas nuvens.